Será que a computação quântica é realmente um grande empecilho para a rede do Bitcoin nos próximos anos, ou dependendo até nas próximas décadas? Essa é uma pergunta que geralmente fazem muito, inclusive fizeram em um dos últimos vídeos que fiz aqui no canal falando sobre Bitcoin, pedindo para que eu falasse sobre o perigo da computação quântica para o Bitcoin, né? Para a rede do Bitcoin. E é uma pergunta muito interessante, porque primeiro a gente precisa entender o nível que está atualmente a tecnologia de qubits, que é a tecnologia usada para a computação quântica, tá? Então, digamos que para que fosse quebrado de fato o algoritmo de criptografia do Bitcoin, fosse necessário 1500 qubits, que é o poder de processamento, explicando de forma mais simples. E ainda estamos muito longe desse poder de processamento. Existem alguns computadores quânticos do Google, até de outras universidades que utilizam o computador quântico, mas apenas para realizar algumas tarefas muito específicas, tá? Que é justamente para isso que serve o computador quântico, para ele analisar certos algoritmos já pré-programados e não realizar atividades mais complexas, né? Que nesse caso seria quebrar a criptografia do Bitcoin. Então, o poder de processamento atual ainda está muito longe do poder de processamento necessário para quebrar de fato a rede do Bitcoin, né? E isso eu estou falando talvez de décadas, talvez 2 a 3, ou até mesmo 4, 5 décadas de avanço tecnológico no futuro para que realmente tenhamos essa tecnologia que seja capaz de quebrar o Bitcoin, né? Então, uh, o ponto principal não é algo a se preocupar, pelo menos por agora. Talvez seja de fato uma ameaça, e com o avanço tecnológico vai ser uma ameaça com certeza, mas o ponto existem alguns mecanismos, principalmente como o saldo da carteira de Satoshi Nakamoto. O Satoshi Nakamoto é o criador da rede do Bitcoin. Ninguém sabe quem ele é porque ele nunca se revelou a público com seu nome verdadeiro, apenas como seu pseudônimo, né, Satoshi Nakamoto. E durante um bom tempo, ele que minerou todos os blocos sozinho no Bitcoin, acumulando, se eu não me engano, até 1,1 milhão de Bitcoins. E isso, estimado hoje em dia, daria mais ou menos mais de 100 bilhões de dólares. Ou seja, significa que é uma recompensa muito grande para você avançar tecnologicamente na computação quântica para quebrar esse endereço do Satoshi Nakamoto e adquirir todo esse saldo, mais de 100 bilhões de dólares, né? Então, basicamente, isso funciona basicamente como um mecanismo de defesa, todo esse saldo da carteira de Satoshi Nakamoto. Porque se a rede observar que o saldo da carteira dele foi movimentado, pode significar algumas coisas. Ou ele está vivo e decide movimentar esse saldo, o que eu acho muito improvável, porque desde 2009 não foi movimentado, então ou Satoshi Nakamoto está morto, ou ele realmente, pelo bem, pelo o bem da rede, decidiu não tocar nesses bitcoins, né? E seguir de outra forma, apoiando a rede. E o que eu acredito, inclusive, né? Ou o segundo, que seria ele teriam movido o saldo dessa carteira através de um hack, um ataque de força bruta a essa carteira, porque os endereços antigos, mais primordiais da rede do Bitcoin, eles têm uma segurança menor do que os endereços mais atuais, e é justamente pelo método de transação. Então, os endereços antigos, eles, quando fossem processar uma transação para outra pessoa de Bitcoin, eles expunham a chave pública do endereço daquela pessoa. Não necessariamente que você expor a chave pública deixa você vulnerável, porque não dá para você necessariamente quebrar a chave privada, encontrar a chave privada através só da chave pública. Mas através da computação quântica, tendo um processamento muito alto, talvez isso se tornaria possível, né? Então, basicamente, os endereços atuais, eles são mais seguros, porque agora você pode gerar diversos chaves públicas
e utilizar diferentes chaves públicas sem nunca revelar a mesma, o que é uma boa prática de segurança, principalmente contra a computação quântica daqui a algum tempo, né? Então essa é uma boa prática que até mesmo você deveria adotar também. Eu quero mostrar uma página aqui, inclusive, que é uma enciclopédia de desenvolvedores do Bitcoin, uh, que explica um pouco mais sobre o problema da computação quântica, né? Então, como eu falei, os computadores quânticos, eles justamente usam a mecânica quântica para fazer certos cálculos mais rapidamente do que computadores tradicionais, mas isso são algoritmos bem específicos, né? Como eu comentei. Então, o principal problema seria o ataque à chave pública, né? Justamente como eu falei. Então, que seria o algoritmo de SHA-256, né? Que ele assume a ordem de 2 elevado a 128 operações básicas para obter a chave privada do Bitcoin. O que é um número, assim, absurdo de grande. Não dá nem para mensurar direito quão grande é esse número, né? Justamente como eu falei, esse número é tão grande que qualquer ataque usando computadores tradicionais é completamente impraticável, né? Então, como eu falei, ainda teria que avançar muito a, o poder de processamento dos computadores, né? Criar um computador quântico é um maciço desafio científico e de engenharia. Em 2019, os maiores computadores quânticos de uso geral tinham menos de 100 qubits, taxas de erro impraticavelmente altas, e só podiam operar em condições de laboratório em temperaturas próximas ao zero absoluto. Então você vê que ainda assim eles precisam operar em condições que são muito caras de sustentar. Então ainda nem financeiramente é viável fazer isso, tá? Então, processar um ataque a chaves privadas de Bitcoin exigiria pelo menos 1.500 qubits, né? Então você vê que a disparidade ainda é muito alta. Eu não vou comentar aqui o resto porque acaba sendo muito técnico, tá? Então, outro artigo que eu quero comentar, já houve alguns bugs na rede do Bitcoin. Por exemplo, esse aqui, do dia que uma pessoa criou 184 bilhões de Bitcoins. Sim, isso já aconteceu. Então, explorando um erro da rede, uma pessoa conseguiu criar mais Bitcoins do que permitidos, né? Só que o ponto é, uh, isso aqui foi rapidamente corrigido pelos nós da rede. Então, como eles entram em consenso sobre o protocolo das regras do Bitcoin, eles resolveram rapidamente, né? Então, uma pessoa, ou talvez um desenvolvedor, ele explorou esse bug do Bitcoin e ele conseguiu criar 184 bilhões de Bitcoins, né? O que é muito mais do que permitido pela rede, né? Só que isso foi resolvido rapidamente pelos desenvolvedores e pelos nós da rede, né? As pessoas que processam as transações e fazem com que cada bloco se encaixe no outro e mantenha a conectividade e a segurança da rede, né? E justamente tudo isso que foi alterado da rede foi consertado por esses nós e resolvido rapidamente. Então, o ponto é, pode ser que seja um problema grande para a rede, a computação quântica? Pode, com certeza. Pode ser que os desenvolvedores e a rede em geral tenham que se adaptar, mas existem os mecanismos que vão ajudar a rede a se adaptar sobre isso, mesmo que demore décadas, mesmo que demore anos. Então, não é um ponto a se preocupar agora. E outra coisa importante é, caso a computação quântica realmente venha a surgir de forma abissal, com poder computacional, um poder de processamento muito alto, o principal dos problemas não vai ser o Bitcoin, mas sim outros sistemas financeiros tradicionais. Por exemplo, é muito mais fácil você querer quebrar a criptografia do seu banco do que do Bitcoin. É muito mais simples, exponencialmente mais simples. A segurança é muito menor. Então, o honeypot, que dizem, né, que seria a recompensa do Bitcoin é alta? Sim, é muito alta, só que o nível de dificuldade é muito acima, muito maior, muito mais elevada. Então, o ponto é, a preocupação vai ser muito maior para os bancos tradicionais, porque
a partir do momento que você consegue quebrar criptografias, as pessoas vão poder quebrar criptografias de bancos, até mesmo para usar, quebrar de governos, do lançamento de mísseis, de bombas. Olha o poder que você tem sobre isso. Você invadir sistemas e agora você poder lançar mísseis em outros países, iniciando guerras, e de certa forma se aproveitar politicamente e economicamente disso, fazendo até mesmo apostas, né, contra governos. Então é um ponto sensível, mas a computação quântica é um perigo muito maior, muito para outros aspectos muito mais essenciais e financeiramente muito que recompensariam muito mais por isso, né? Então, esse é o ponto principal. Se alguém tivesse esse poder em mãos, o último pensamento que entraria na cabeça dessa pessoa seria o Bitcoin, né? Então, pense que você atacar o Bitcoin é algo possível? Sim, é algo possível. O nível de dificuldade vai ser muito maior? Vai ser muito maior. Tem uma recompensa grande? Tem uma recompensa grande. Só que sistemas financeiros tradicionais, eles também oferecem uma recompensa dependendo até muito maior, num nível de dificuldade muito menor. Então esse é o ponto, né? Então, é um ponto a se pensar. Ainda existem muitos anos de pesquisa e de desenvolvimento para entender a fundo esse ponto. Eu não quero que esse vídeo fique muito técnico, eu quero explicar de forma simples para você. E se você gostou desse vídeo, deixa o gostei aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Me ajude a chegar a 1.000 inscritos até o final do ano. Toda sugestão de vídeo e comentário é muito bem-vindo. Fique à vontade para comentar aqui no vídeo, tá? Então, muito obrigado pela sua atenção e te vejo no próximo vídeo.